boa tarde, boa noite, bom dia, galerinha do Palavras Gozadas. Hoje eu vou falar um pouco sobre um gênio da música brasileira e do samba, o Cartola, que será abordado no vestibular da Unicamp. Por isso estou aqui com essa camisetinha. Para quem não sabe, sou mestrando da Unicamp, considero a Unicamp a minha casa, embora tenha feito letras na USP, mas fiz biologia na Unicamp por um tempo, agora estou terminando o mestrado na Unicamp. Então é um lugar que para mim merece muito carinho e mora no meu coração. Sou um Unicamper vestindo a camisa. Falar sobre o Cartola é falar também sobre um processo histórico do Brasil, no começo do século XX, em que a população do Rio de Janeiro mais pobre saía do centro e era expulsa, colocada às margens, formando as primeiras favelas. Muito dessa população saía dos cortiços, ia para as favelas, e a vida do Cartola está completamente fundida ao surgimento do Morro da Mangueira, a favela da Mangueira, e também a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, a estação que o Cartola teve um papel fundamental na fundação. Ele participou da fundação da escola de samba Mangueira. Embora a música, o samba que o Cartola fazia, era considerado por muitos como uma música de velho, uma música um pouco lenta demais, um pouco ultrapassada, mas o que ele fazia era uma inovação muito grande na música, participando de um gênero do samba, uma subdivisão dentro do samba, conhecida como samba-canção, que levava instrumentos de corda, flauta, letras mais elaboradas para dentro do samba. Então o Cartola foi um gênio, ele inovou no samba, e só por isso ele já merece destaque. E a gente precisa pensar um pouco nessa estética que o Cartola trouxe. Para quem vai prestar um vestibular, é muito importante entender o que há ali de influência literária, influência de outros momentos da literatura e também presença muito forte de figuras de linguagem, como ele fez isso com um brilhantismo. E 3 pontos que não se pode esquecer para esse vestibular, diante das canções que foram escolhidas do Cartola. Um ponto fundamental é compreender que o morro, a Mangueira, a favela da Mangueira, tem um papel fundamental, é o cenário que o Cartola vai trabalhar nessas canções. O morro que é retratado aqui como o morro que o Cartola conheceu, que o Cartola vivenciou, que creio ser diferente da imagem que a gente tem do morro hoje, da favela hoje. Então era um morro que era de gente humilde, gente pobre, tal qual é agora, mas é um morro ainda em formação, talvez até parecido com um cenário interiorano, de gente pobre, humilde, mas ainda festeira, celebrando a vida, sem aquele cenário de balas perdidas e tráfico e tudo isso que a gente imagina quando pensa no morro hoje, Também uma visão muito estereotipada, mas a visão que prevalece do morro hoje. A gente está aqui no surgimento do morro, então essa ligação muito forte com o samba, com essa população que começa a se entender como um grupo, como uma identidade, no caso do Cartola, aqui falando do Morro da Mangueira especificamente. E algumas são as canções que trazem o morro de forma muito evidente. Uma delas é Alvorada, uma das músicas mais conhecidas aqui dessa seleção, que vai trazer essa imagem da alvorada, o surgimento do dia, o nascer do sol, comparando a alegria na Mangueira e comparando também essa alvorada à pessoa amada, que quando chega a pessoa amada, ela é como a alvorada, o Cartola aqui fazendo uma comparação da alvorada com a pessoa que não está na vida dele. Ele lamenta, a vida dele é tristeza, e ele compara a chegada dessa pessoa quando ela se faz presente, ou se fazia presente no passado, era como essa alvorada que ele coloca aqui, a alvorada no morro também. Quando surge o dia no morro é alegria, não há espaço para tristeza. Então perceba que esse espaço do morro, os diferentes momentos do dia e diferentes eventos que ocorrem nesse morro, eles interferem também na sensibilidade do poeta. Esse recurso de fundir a natureza aos sentimentos, isso vem muito de influência romântica também.
Lembrando que o Cartola, ele na infância, ele não teve a escolarização completa, mas durante essa pequena, breve escolarização do autor, aqui autor, né, mas do músico, letrista, ele teve contato com obras que permaneceram como referência durante toda a sua vida, como o contato com o poeta parnasiano Olavo Bilac, de quem ele gostava muito. Se pensar que o parnasianismo tinha um rigor muito forte com a métrica, com a musicalidade, isso é evidente nas canções do Cartola, essa influência de Olavo Bilac, do parnasianismo. Falava agora dessa questão do romantismo, né? Ele foi também um leitor de Álvares de Azevedo, o poeta simbólico da segunda geração romântica no Brasil, Castro Alves, da terceira geração romântica, e tudo isso deixa um tom também de romantismo no sentido da escola literária, né? Com muita idealização, a fusão dos sentimentos humanos, a questão da natureza, o sol, a lua, o vento, tudo isso que está na natureza reflete e faz refletir também dentro do poeta os seus sentimentos. Então a comparação entre os sentimentos, as coisas que existem no mundo, especialmente a natureza, isso tem muita influência do romantismo aqui no poeta. Outra fusão também, algo que é incorporado aqui, não sabemos de forma intencional ou não dá para falar isso, mas há marcas que a gente pode associar também ao trovadorismo dentro do Cartola. E aí eu queria destacar algumas figuras de linguagem que são importantíssimas para compreender essa poética que o Cartola cria. Uma dessas figuras de linguagem que vai ser muito recorrente, como ele tem essa aproximação com a natureza e com os objetos, é a prosopopeia, ou personificação. Em Cordas de Aço, uma canção de amor, né, do Cartola, ele diz: só você, meu violão, compreende por que perdi toda a alegria. Então é o violão para quem ele fala, para quem ele se dirige, com quem ele conversa, e ele vai personificar esse violão. Ele diz também sobre a lua, vai conversar com a lua escuta. Quando a lua escuta, ele está personificando a lua. Então a figura de linguagem aqui é a personificação ou prosopopeia, que vai ser recorrente o tempo todo nas letras das canções. Não esqueçam dessa figura de linguagem. Outra coisa que é muito importante aqui também é o recurso da metalinguagem, que ele, durante a música, vai falar sobre a própria arte de fazer música. Quando ele se refere ao violão, quando ele se refere às canções que refletem o amor, que acompanham ele como testemunho de uma vida amorosa, ele está fazendo também uma metalinguagem, né, dentro da música, falando sobre a própria música. Outra figura de linguagem básica, né, a rainha das figuras de linguagem, é a metáfora. Quando ele diz que o mundo é um moinho, o pensamento é uma folha desprendida, falando do cipreste, ele faz aqui também, constrói a metáfora. Lembrando que a metáfora é um tipo de comparação, mas sem usar a palavra de comparação, né, o como, tal qual. Então, quando você tem esse recurso explicitando a palavra de comparação, o como, tal qual, assim como, você tem uma comparação. De outro lado, você tem uma metáfora, que é comparar sem usar a palavra de comparação. Então, você não é como uma folha desprendida, o pensamento não é como a folha desprendida, o pensamento é a folha desprendida. Isso é uma metáfora. O mundo não é como um moinho, o mundo é um moinho. Então, não é uma comparação, uma simples comparação, mas o que ele constrói aqui é realmente uma metáfora. Outra figura de linguagem, que talvez por influência do parnasianismo, ou simplesmente por um ouvido de compositor, de letrista, de canção, né, o Cartola era um músico, é a aliteração, a repetição de consoantes que vão criar aqui um efeito de sentido. Mesmo no título, né, no título da canção, O Mundo é um Moinho, percebam a repetição de sons nasais, o M, o N. Então, o mundo é um moinho, parece que está moendo mesmo. Os sonhos, então, não só traz musicalidade, mas constrói aqui também um efeito de sentido. Isso é importantíssimo aqui. O Cartola usa muito vocativo também nas suas canções,
Então, quando ele vai falar o mundo é um moinho, ele está se dirigindo a alguém, né? Alguém que ele ama, que ele percebe que vai para a vida muito precocemente, e ele vai fazer uma advertência, ele vai dar um conselho. Então ele diz: preste atenção, querida, né? Teria uma vírgula aqui, um vocativo, quando você interpela ou chama alguém, isso é um vocativo. Quando ele fala do violão também, você, meu violão, em cordas de aço, ele também utiliza esse recurso do vocativo. Quando existe um direcionamento da palavra, a palavra vai para alguém ou para alguma coisa. Já vimos aqui sobre a personificação, quando a lua ou o violão recebem características humanas, e ele vai dirigir a palavra também à lua, ao violão. Ele vai dirigir a palavra a Deus em algumas canções também. Esse recurso, né, essa utilização do vocativo, que é uma estrutura sintática isolada do restante da frase, é um recurso constante na criação do Cartola também. Então, lembrando, né, de 3 pontos, 3 grandes temas que aparecem de forma recorrente nessas 9 canções escolhidas. O primeiro é o morro, que é como se fosse um cenário, e esse morro de gente festiva, de gente alegre, exposto ao sol. Então, o morro como esse cenário, e nesse morro o eu lírico, né, o eu lírico, essa voz com liberdade dentro da poesia e da letra de música, do Cartola aqui no caso, esse eu lírico vai expressar o seu sentimento amoroso, o seu lirismo amoroso, quase sempre em tom de lamento, lembrando aqui que há um diálogo forte com o início da literatura portuguesa, com o trovadorismo, esse amor de sofrimento que é próprio da literatura portuguesa, lá na Idade Média chamado de amor de coita, né, para análise das cantigas de amor, principalmente, que há um sofrimento amoroso muito grande, essa impossibilidade de chegar perto da pessoa amada. Isso o Cartola traz para esse amor, muitas vezes retratado nas suas canções. Então a gente pode fazer uma associação aqui legal com a cantiga de amor, na Idade Média, no trovadorismo português. Esse lirismo, esse amor que acontece aqui, é um dos grandes temas também das canções do Cartola, né? O amor perdido, que é testemunhado pelo violão, testemunhado pela sua música, um outro tema. Então, primeiro a mangueira, depois o amor, esse amor de sofrimento, esse amor que não se realiza. E um terceiro tema é a passagem do tempo também. Ele vai falar da velhice, quando ele chega na velhice, tentando relembrar esse passado, a mocidade que aparece em muitas questões, em muitas canções, e ele chega na velhice em muitas letras dizendo que está feliz, está conciliado com esse momento da vida, embora não haja essa energia tão forte da juventude. A juventude aparece também em O Mundo é um Moinho, mas aqui a juventude é retratada como um momento precoce, um momento em que a vida vai se apresentar para essa pessoa, para quem o poeta dirige a palavra, né, o letrista dirige a palavra, e a juventude é perigosa, precoce, e o mundo vai destruir esses sonhos juvenis, né, que ainda não estão preparados para aguentar esse baque da vida. Então, resumindo, Mangueira, o lugar, a favela, os sentimentos amorosos e a passagem do tempo, elas se mostram como grandes temas aqui observados pelo poeta. Espero que façam uma boa prova da Unicamp, espero que passem. A Unicamp para mim é um lugar gostoso, um lugar de memórias muito boas, então não deixaria de fazer um vídeo mesmo que breve para retomar alguns pontos que eu acho que são bem importantes sobre o Cartola. Fazendo um breve adendo aqui, lembrar que o lírico, do gênero lírico, gênero clássico lírico, vem da lira. Então havia uma aproximação muito grande desde o passado da poesia com a música. A poesia surgia da música. Elas estavam fundidas, não havia essa separação, né? Lembrar que antes de haver escrita já havia poesia, e a musicalidade ela era um recurso associado à poesia, e favorecia também a memória num tempo que não havia o registro escrito. Essa retomada, né, que a Unicamp faz aqui, acho que de maneira muito exemplar,
da música, quando se fala em literatura, numa prova de literatura, pedir música, isso retoma também esse início da própria poesia. Então é algo que é brilhante, é incrível, que bom que o Cartola está nessa prova.